Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua presença aqui essa noite. Obrigada à Sociedade Italiana também por ter me convidado para falar. Meu nome é Christine De Mello. Eu sou uma historiadora renascentista e uma autora, conhecida pelos meus livros ambientados na Itália. O meu sotaque é português, mas eu não sou de Portugal. I'm American, born and raised in Massachusetts. Eu sou de Massachusetts, meus pais são dos Açores. Português não é a minha primeira língua, então eu já vou pedir desculpa de alguma palavra que eu falo errado ou qualquer pontapé que eu dou na gramática portuguesa, tá? Eu peço a paciência de vocês. Hoje vamos falar sobre Caravaggio, o artista Caravaggio. Quem aqui é fã do Caravaggio? Quem já viu algum quadro do Caravaggio? Tanta gente, sim. Eu sei que tinha uma mostra de Caravaggio em São Paulo, na MASP, um tempo atrás. Alguém foi para quê? Estou curiosa, não? Vi um documentário sobre, achei bem curiosa. Bem, vamos lá. Vamos conhecer esse homem, esse gênio. Michelangelo Merisi é o nome. Dito Caravaggio. Nasceu em Milão no dia 29 de setembro de 1571 e a família escapou à peste de Milão para ir para Caravaggio. Tá? Ele é um dos homens mais interessantes no cânone artístico histórico. Ele é o único artista que foi condenado de pena de morte por ter cometido um homicídio. Ele era encrenqueiro, cavucado, debochado. Ele era um homem difícil, um homem que se entregava à luxúria, um homem, eu acho que a palavra é devasso, degradado, tá? Cabeça quente, faca na bota, gênio, com talento que aproxima ao divino, tá? Incrível. Seu pai trabalhava como administrador da casa do Marquês de Caravaggio, mas também era arquiteto e designer, ele era decorador. E a mãe era muito amiga de uma nobre que se chamava Costanza Colonna. E essa família protege Caravaggio ao longo da vida dele. Caravaggio era muito apegado ao pai, mas infelizmente ele perde o pai e o avô no mesmo dia, em 1577, e isso mexe muito com o miúdo. A mãe morre uns anos depois, de 1584, então ele só teve 12 anos. E talvez a família Colonna ou a família do Marquês talvez ajudarem o miúdo boa noite, adquirir uma aprendiz com um artista em Milão. O nome dele era Simone Peterzano. E nós temos a documentação que ele, em abril de 1584, o jovem Caravaggio assinou um contrato de 4 anos com esse artista que era um pupilo de Tiziano, o pintor veneziano. E você vê que ele usa muito o chiaro escuro, que é uma técnica de luz e sombra para criar volume e profundidade no retrato, tá? Na figura. E, como você vê, o fundo escuro com aquela luz dramática, Caravaggio adota esse estilo e começa a pintar, não é? Com esse mesmo estilo. Bem, nós não sabemos o que é que acontece em 1588, quando ele acaba o contrato de 4 anos. Entre 1588 e 1592, não temos documentação, não sabemos. Provavelmente, o artista viajou sul para Roma e, antes de chegar em Roma, parou em Florença
como todos os grandes artistas, param em Florença para estudar a arte dos grandes mestres florentinos renascentistas. Tá? Com certeza ele esteve lá na Capella Brancati, viu as obras de Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, todos os artistas, e depois foi para Roma. Nós temos documentação que ele chegou em Roma, ele estava com 21 anos, trabalhando nas ruas de Roma. Ele chega lá sem dinheiro, sem amigos, sem conexões e com nenhuma carta de apresentação, que geralmente quando um artista ia de uma cidade para outra, tinha um nobre, tinha uma mecena que escrevia uma carta de introdução, não é? Ele não tinha nada disso. 21 anos, com fome, ambicioso, talentoso, e então ele foi competir nas ruas com os outros artistas jovens. Deixa eu agora só explicar o que era Roma no fim do século XVI. Era caótico, era sujo, era perigoso e estava num momento difícil para a Igreja, que a Igreja agora está na contra-reforma. Os protestantes estão poderosos e a Igreja, o Vaticano, quer chamar os filhos para casa. Tá? Então, isso é que é o cenário. Agora, imagina que Roma é Hollywood e o Vaticano é o único estúdio de filme que está pegando em atores. Então, você tem todos esses artistas em competição. Sabemos que Caravaggio estava nas ruas fazendo 3 cabeças pintadas por dia, por uma bagatela, bem pouquinho dinheiro. E ele trabalhava, ele achava uns trabalhinhos bem pobrinhos. Ele tinha um homem que ele contratou ele para fazer uma coisa, uma série, e ele chamava o homem de Monsieur Salada, porque o homem só dava salada para o Caravaggio comer. O Caravaggio estava passando fome, e nós sabemos que temos registros dele indo para essas casas de caridade, casas de misericórdia, para pagar a alimentação. Ok. Ele era um rato de rua, vamos dizer, virou um rato de rua. Ele depois, com muita sorte, que Caravaggio teve mais sorte do que juízo na vida, ele pega a atenção do Giuseppe Cerasi, que era um pintor do Papa Clemente VIII. E ele tinha tanto trabalho que ele contratava esses miúdos da rua para ajudar a acabar, pintar os detalhes. Agora, quando uma comissão chega para um mestre, um artista, o artista pinta a figura principal, não é? E os aprendizes, os garotos que ele pega lá na rua, eles pintem os detalhes no fundo. Grama, árvores, frutas, nuvens. É a pior coisa, é o pior trabalho, não é? Para um artista, pintar esses detalhes é tipo o fundo do poço. Essa cesta de fruta aqui de Caravaggio, vou mostrar um detalhe. Caravaggio acreditava que as frutas e as folhas mereciam a mesma atenção e a mesma técnica que as figuras principais. E ele pinta com uma sensibilidade. Eu peço desculpa que não está mostrando bem na tela, mas aqui no desenho, não sei se dá para ver. Os furinhos assim comidos pelas minhocas, a condensação nas uvas, o orvalho, as veias nas folhas, todos os detalhes, as manchinhas, tudo detalhe preciso. Está aqui mais outro exemplo de uma natureza morta, e ele usa o chiaro escuro para dar volume nas frutas, nas verduras. Bem, um artista não pode ficar famoso só pintando folhas, frutas e verduras. Ele tem que praticar a figura humana. E ele pinta uma das primeiras obras, é o menino com a cesta de flores. Que você vê, a cesta e as frutas estão pintadas com muito detalhe. Mas o menino
ainda não está bem, ainda não está muito bem na capacidade que o artista depois vai aprender ao longo do tempo. Engraçado que está aqui isso aqui é uma coisa que ele falou, que ele escreveu, que todas as obras, não importa o que ou por quem foram pintadas, não passam de bagatelas e frivolidades infantis, a menos que sejam feitas e pintadas da vida real, e não pode haver nada melhor do que seguir a natureza. Não existe nenhum desenho de Caravaggio, nada sobreviveu, não tem desenhos de carta, não é? Com desenhos. Ele não desenhava. Muitos dos artistas desenhavam tudo antes, não é? Fazia o sketch antes de pintar. Ou mesmo desenhavam na tela. Ele não. Ele pegava a tinta, a técnica dele era pegar a tinta e pintar da vida real. Então, todos os modelos dele estavam lá no estúdio e ele pintava da vida da natureza. As frutas, as verduras, tudo estava lá. Nada era desenhado da imaginação. Ficam com isso em mente enquanto que a gente vamos avante. O Baco Jovem é um autorretrato de Caravaggio. É o Baco Jovem doente. Caravaggio estava doente. Temos documentação que ele fez uma cura em Roma por malária. E como você sabe, malária é uma doença que você carrega para o resto da vida. Ele tinha malária e ele então estava se curando e ele fez esse autorretrato. Ele está praticando, ele está tentando usando o chiaro escuro para criar volume e profundidade, mas ele ainda não chegou lá. Já sabe. Nós não podemos pintar isso, mas comparado com o que ele vai fazer no futuro, isso é... Não é? Bem, agora ele pinta um menino sendo mordido por um lagarto. Agora a coisa está ficando interessante. Temos um menino, outro autorretrato, mas um pouquinho idealizado. Tem esse menino e ele está com o dedo assim e tem um lagarto. Não sei se dá para ver, está muito escuro. Tem aqui um lagarto no dedo dele aqui. Tá? E ele é um moço meio mimado. Parece um menino efeminado, mimado. Tem uma rosinha no cabelo. Essa é a primeira vez que nós vemos o simbolismo na pintura do Caravaggio. Que ele agora começa a pintar dicas e símbolos na sua arte. E eu vou mostrar o que há. Aqui tem a rosa no cabelo do menino e tem uma rosa no vaso. Quando você vê uma rosa numa pintura, geralmente alude à juventude ou à rapidez da juventude. A rapidez da vida é um tipo memento mori, uma vanitas, porque você pode pegar a rosa perfeita no jardim, botar na água, aquela rosa fica bem só um dia ou dois e depois começa a murchar, não é? E está aludindo, ele tem a rosa no cabelo, tem a rosa ali, como dizendo, você não vai estar jovem para sempre. O lagarto na pintura, quando você vê lagarto em pintura, geralmente alude à velhice. E o menino está sendo mordido por lagarto, então ele não vai escapar. Ele está lindo hoje, mas amanhã a velhice vai chega para todos, não é? Então isso é que é o simbolismo. Nos quadros de Caravaggio, como vocês vão ver, a fonte de luz é um mistério, mas aqui não é. Você vê a janela. A fonte de luz no quadro é na janela. Bem, esse quadro ganha muita admiração dos colegas de Caravaggio. E Caravaggio, sentindo mais confiança no seu taco, ele se arrisca e ele faz essa pintura. Agora, ele frequenta bares, ele frequenta tavernas, ele andava sempre bêbado, ele procurava briga. Detalhe, ele andava com uma espada no lado. Geralmente eram só os nobres que tinham licença
de ter uma espada. Ele não era nobre. Ele tinha muita confiança com a família Colonna e pensava que também era nobre e andava com aquela espada sempre assim, na cintura. E ele puxava muito a espada. Ele era uma cabeça quente. Se você criticava uma coisa, ele puxava logo a espada. Então, ele tinha má fama em Roma de ser encrenqueiro. E tem muitos registros documentados nas cortes. Eu vou dar um exemplo de 2 coisas que ele fez. Ele não pagou o aluguel e a proprietária trancou o estúdio. Ele tentou pedir para ela para abrir, ela recusou. Ele pegou pedras, foi para a casa dela e quebrou os vidros dela. Ela então processou ele. Outra coisa que o Caravaggio fez, outra encrenca, ele foi para uma taverna, pediu um prato de alcachofra. Serviram metade com manteiga, metade com óleo de oliva, de azeite. E ele perguntou ao garçom qual é que são de óleo, qual é que são de manteiga. E o garçom, muito seco, muito rude, disse: por que você não cheira? Ele pega no prato e joga na cara do garçom, cortou o rosto do garçom, lá o garçom processou. Então, ele estava sempre entrado em essas encrencas. Bem, mas ele tinha muito talento. Ele fez essa pintura, que é o jogador de carta. Você está vendo um moço de preto, está jogando com esse moço aqui de costas para nós. E tem um golpe acontecendo. Está aqui uma cartinha. Foi. Foi. Voltou. Está aqui uma cartinha. Está bem? E está aqui ele dizendo a carta que tem. E este talvez seja um jovem, está vendo que ele está vestido muito simples em comparação com eles. Talvez esse aqui são macacos velhos aqui da Roma. Esse aqui talvez seja um de fora, vem talvez de um vilarejo pequenininho, uma municipalidade pequena, inocente, ingênuo, a jogar cartas, e ele vai perder o dinheiro. Ele colocou isso Ele colocou esse quadro no estúdio lá do que estava pintando as frutas e passou o cardeal Francesco de Maria del Monte, super rico, o palácio dele é enorme, ainda tem lá em Roma. Gostou da pintura, comprou a pintura e contratou Caravaggio para fazer outra pintura com o mesmo tema. E Caravaggio não decepciona. A cartomante. Ok? A cartomante, você vê esse jovem, nobre, bonito, vestido na última moda, com esse chapéu, com plumes. E com ele tem uma espada no lado. E a cartomante está olhando para ele, paquerando, olhando nos olhos dele. E você vê o que ele está fazendo. Está fazendo conta que está lendo a palma da mão para dizer a fortuna. Mas ela está tirando o anel do dedo dele. Ninguém tinha feito quadros assim. Isso era a ideia de Caravaggio. Único, ele gostava de fazer composições únicas. Ele não queria fazer o que os outros artistas estavam fazendo. Ele era contra aquilo tudo, rebelde. O cardeal diz: sabe uma coisa? Eu gostei de ti, gostei do teu trabalho e quero que você venha viver no meu palácio e seja o meu pintor. Que sorte! Né? Que sorte! O cardeal adorava música, tinha uma grande coleção de instrumentos musicais e ele pede para Caravaggio pintar esse jovem que era, a gente pensa, o amante do cardeal, ou pode ser também autorretrato. Não temos muita certeza. Mas esse aqui é um dos mais lindos que ele fez, que é o alaúde. Você vê aqui o alaúde, tem aqui um violino. Esse quadro, essa pintura, também tem simbolismo. Se você vê, as flores estão abertas, todas abertas. Elas estão no máximo da sua beleza. No máximo, no ápice da sua beleza.
as peras e os figos estão ao ponto de ser maduros para comer. Perfeito. E o jovem também está no máximo da sua beleza. Por muitos anos, os historiadores pensavam que isso era uma menina, mas não era, era um menino. Caravaggio, ele congelou o momento perfeito, suspenso no tempo, porque daqui por diante as coisas só vão piorar. O vinho vai envelhecer, a fruta vai apodrecer, as flores vão murchar. Mas aqui elas estão na perfeição. Até agora, tudo que o Caravaggio faz é idealizado, light, né? A coisa vai mudar, como eu falei, vida de encrenqueiro a beber, a estar no meio daquela maloqueira toda, mendigo de rua, começa a pesar na alma e as coisas, a arte começa a mudar. O Baco, o jovem Baco, essa aqui está na Galeria de Uffizi em Florença, quando eu fazia guia lá no museu, eu passava por essa pintura direto, nunca me cansei de olhar, porque é uma pintura maravilhosa. Ao primeiro olhar você vê esse jovem lindo, ele está assim, meio, ele está encostado num chaise, ele está com uma mão está na faixa preta de veludo do robe, parece que ele vai abrir o robe, muito lânguido, ele está com o ombro de fora, super sexy. E ele está olhando para nós com esse olhar, tipo, convidando e segurando um copo de vinho para você, como dizendo, vem festejar comigo, né? Mas depois você começa a olhar bem o simbolismo, olha bem. O jovem Baco, você primeiro pensa que aquela bochechinha rosada é saúde, mas não é. O que é que acontece quando uma pessoa começa a beber muito? Começa a quebrar as capilares do rosto, fica com o rosto vermelho, o nariz fica vermelho. Isso já é o início do alcoolismo. Alcoolismo. Tá? E olha aquelas cestas de frutas tão lindas. Estão apodrecendo. Já passaram. Olha aqui. Já passaram do ponto. Está tudo apodrecendo aqui. E, se você vê como ele é detalhista, as ondulações na superfície do vinho. O que acontece quando uma pessoa alcoólatra? A mão treme. Você tem uma pergunta? Pode esperar até o fim? Vai. Não, pergunta. Hã? Espera até o fim para poder falar então. Bem, é genial a fotografia, a pintura. Caravaggio está convidando nós para olhar duas vezes e para lembrar que nem tudo que brilha é ouro. Ele fez grande sucesso com o Cardial e o Cardial também pediu outra pintura que ele pintou num escudo cerimonial, que é a Gorgona Medusa. Também está na Galeria de Uffizi. E essa veio para São Paulo. Eu sei que essa é um dos trabalhos que vieram para São Paulo para a mostra de Caravaggio. E simboliza o triunfo da prudência de Pesce sobre o terror. É um autorretrato, tem muitos historiadores que concordam que é um autorretrato, e foi pintado com ele com um espelho, fazendo essas caretas para poder pintar essa expressão de terror, de horror. É um momento que Medusa se realiza que já não está, o pescoço já não está atacado ao corpo. E é muito realístico, é hiperrealístico. Se você vê esse escudo de perto, você fica ali um grande tempão só olhando, porque é impressionante. O Cardial falou para Caravaggio: Caravaggio, tu tens tanto talento, tu podes ser um grande artista, vamos ver se nós podemos arranjar para você uma coisa boa. E provavelmente foi o Cardial que arrumou
a comissão na Capella Contarelli, porque a igreja de São Luigi de Francesi, em Roma, fica bem pertinho do Palácio do Cardeal. E provavelmente foi ele que arrumou isso. A família Contarelli, nobre, cria 3 quadros sobre a vida de São Mateus. E Caravaggio não decepcionou. A primeira que ele faz é a vocação de São Mateus. E aqui ele leva o chiaroscuro a outro nível, que chama o tenebrismo, que é usar uma luz dramática, teatral, com sombra profundíssima para evocar emoção. E ele não... Isso é a chamada de Jesus está chamando São Mateus. Mas não é o momento que ele é São Mateus, é o momento que ele é só Mateus. Ele é humano ainda, tá? Não é santo ainda. E Jesus entra nesse... Parece um pub escuro, só tem um quarto sem decoração, sem nada. Isso que era chocante, porque os patrícios, os nobres lá em Roma, estavam acostumados a nuvens, de anjos, de céus, de jardins, de flores, de castelos. E Caravaggio não dá nada disso. Caravaggio dá a realidade na cara dessas pessoas. Põe um quarto escuro, onde estão esses coletores de imposto a contar dinheiro. E ele entra. Cristo nem está Cristo está aqui no canto, olha só, está aqui no cantinho. Está muito bem pintado aqui no cantinho. E ele aponta. Olha a mão dele está apontando assim. Caravaggio fez isso de propósito, como em homenagem a Michelangelo Buonarroti, com a mão de Deus na Capela Sistina, não é? É a mesma mão, sabe? E Mateus está assim, eu? Aquela luz está batendo, aquela luz divina está batendo, eu? Você que é eu? Eu sou um pecador, quem sou eu? E é um momento muito humano e é um momento da escolha. Que ele podia ter dito que não. É um momento antes de ele aceitar o convite de Cristo. Segunda nação. Esse fez um grande sucesso. Foi muito bem recebido. As pessoas adoraram. Ele virou tipo superstar depois disso. Foi o quadro que realmente distinguiu ele dos outros artistas. O segundo é o martírio de Mateus, de São Mateus. Nós realmente não sabemos como Mateus morreu, mas a tradição é que ele estava em Etiópia, estava dando uma missa, o rei de Etiópia queria casar com a sobrinha dele, incesto, que era muito comum, queria casar com a sobrinha dele, a sobrinha era cristã, e disse que não, por causa que o São Mateus suportava a decisão dela. O rei mandou um assassino matar o São Mateus. Está aqui a espada, tem aqui umas pessoas que estão meias nuas assim, e está aqui uma coisa que parece um banho romano, mas não é, um vasco para eles se batizarem. E o assassino já deu o primeiro facada nele, não dá para ver o sangue, tem aqui um pouquinho de sangue, e está aqui a espada que ele está pronto para dar a segunda, e nesse caos tudo está aqui a carinha do Caravaggio, que ele pintou assim mesmo muita vez nas pinturas. E o terceiro de São Mateus, eu adoro esse. O terceiro é o anjo, isso é a inspiração, não é? Inspiração de Mateus. O anjo acabou de chegar, está os robos ainda cheios de ar, ele está chegando. E São Mateus, na sua desespero de escrever as coisas rápidas antes de esquecer, ele chega na mesa e ele põe o joelho assim em cima do banco e começa a escrever. Tipo, ele não estava sentado na mesa, ele estava em outro lugar e ele veio fugindo para escrever. Eu sou escritora. Eu tenho 17 livros publicados. Eu tenho cadernos e canetas em toda a parte da minha casa.
Quando a inspiração bate, você pega no papel, eu estou meio dormindo no meio da noite, eu me estico na cama para escrever, eu escrevo contra a geladeira, contra a parede, seja no chão. Quando bate a inspiração, você pega qualquer papel e você escreve rápido para não perder a ideia. E é o que ele está fazendo. E você olha nos dedinhos lá do anjo, ele está contando, você vai escrever assim, você vai escrever assado, você vai fazer assim. É maravilhoso isso. Mas esse não foi o primeiro. Não foi a primeira pintura. A primeira pintura foi rejeitada. Essa é a segunda. A primeira pintura de inspiração do São Mateus era essa. E foi rejeitada porque o nobre que estava pagando e disse: eu não gostei da cara do... Ele parece um bobo. Parece que não é discreto, que ele está aprendendo as suas letras pela primeira vez, que ele não sabe escrever, parece não é? Um bobão. Essa menina aqui tem muita confiança aqui com os anjos, não gostou das pernas, disse que as pernas estão meio desgonçadas. Desgonçada? Falei? Isso, desgonçada. E os pés. Ele não gostava dos pés, porque esse quadro é que ia ficar acima do crucifixo no altar. Ele disse: não quero esses pés em cima do crucifixo no altar. Foi rejeitado. Alguém comprou, entrou em coleção privada, mas foi destruída na Segunda Guerra Mundial. A única coisa que existe é essa fotografia preta e branca. Vou-te mostrar mais 2 quadros que foram rejeitados, tá? Madonna de Loreto também foi rejeitado porque os nobres que não gostaram desses pés sujos dos peregrinos na nossa... Fica mesmo assim, você tem um altar, você põe e tem esses pés mesmo no nosso confronto. Não gostaram, também não gostaram das rugas de plebeios. Imaginam, eles são romanos, patrícios. Estão acostumados a ver tudo esse luxo. Para ver 2 pedintos, peregrinos, com pés sujos. Eles não queriam. Mas tinha quem gostou, comprou e foi em coleção privada. E o terceiro que foi rejeitado é Madonna com o Menino e Santa Ana. Esse aqui está na Vila Borghese. Muitos dessas pinturas que estou mostrando estão na Borghese. É o meu museu preferido de Roma. Eu sei que todos vão para o Vaticano, é maravilhoso o Vaticano, eu adoro também. Mas se eu posso ver só um museu em Roma e eu tenho um dia para ver, eu vou ir para a Borghese. Parece a Virgem Maria com o filho, não é? Com o menino Jesus e Santa Ana. Ela está esmagando a cabeça da serpente e o menino Jesus tem o pezinho dele em cima do pezinho da mãe. E Santa Ana está vendo a cena. E foi na capela. Essa chegou a ser pendurada na capela. Mas as pessoas começaram a tirar sarro. Mas essa Madonna com esse peito de fora está muito sexy, está muito provocante. E esse menino, ele já não é mais babete. O menino já bateu uma roupinha. Tiraram tão de sarro que o nobre tirou e também entrou em privação, coleção privada. Mas essas rejeições nunca descorajou Caravaggio de arriscar, como ele fez aqui na Capela Chiasi, em Santa Maria del Popolo, a conversão de São Paulo. São Paulo, caído do cavalo, a bunda do cavalo está para nós, ele está com um carrapato no chão, sabe em biologia os insetos que você estava um alfinete, ele está assim, preso no chão, e debaixo dos pés do cavalo, e tem um servo que está olhando para a cena. A cena ou é de noite, ou está no estábulo, não é de dia. Isso é para deixar bem claro que aquela luz dramática que está caindo em cima de Paulo é a luz divina, é o Espírito Santo. Super movimentado, super caótico. Um momento não é impotente, não. Potente. Potente. A próxima é uma das minhas prediletas. Esse aqui é o bom uso do tenebrismo. Essas próximas duas que vou mostrar
Caravaggio convida nós para entrar no quadro. Tem um aspecto teatral nessas obras. E você vê os discípulos são os mendigos de rua. Ele não precisa usar modelo de mendigo de rua. Ele está bem de vida agora. Ele está fazendo dinheiro, ele tem conexões, ele está recebendo comissões. Mas ele ainda prefere usar o sal da terra. Ele não quer pegar os modelos bonitos, ele quer realismo, hiperrealismo. Se você pensa no Renascimento, o que é que os artistas fizeram no século XV? Eles arrancarem os santos dos céus, arrancarem a Virgem Maria, Jesus, e eles botaram aqui na terra, mas idealizaram. Botaram em tronos, em jardins, com anjos. Nós estamos na contra-reforma. O Vaticano não precisa mais de bonecos. Eles querem coisa real, para evocar emoção, intimidade. Eles querem fazer coisa íntima, que nós como humanos podemos relacionar com isso. O Vaticano está chamando, não é, os filhos para casa. Esse aqui é a incredulidade de São Tomé, a cena que Jesus está ressuscitado, está num corpo glorificado. Tomás não acredita que é Jesus. Jesus mostra a ferida feita pelo soldado romano com a espada e ele põe o dedo lá dentro. Tá? Super íntimo. A próxima é a ceia em Emaús. Emaús. Quem sabe do que se trata? Eu vou te falar. Essa história está nos evangelhos da Bíblia. Cristo, ressuscitado, corpo glorificado, começa a andar com os discípulos dele que estavam andando para a cidade de Emaús. Mas eles não conheciam que era um Cristo. E Cristo estava falando com eles andando ao longo do tempo. E chega à noite, chegam nessa cidade. Eles ainda não sabem que é o Cristo. E eles convidam o Cristo para entrar. O senhor não quer comer com a gente? Já está tarde, a gente andamos tanto. Por que o senhor não entra? Cristo entra. E ele está na mesa. E só quando Jesus pega o pão, dá a bênção no pão e quebra o pão, é que os discípulos realizam que é Cristo. E ele desaparece. Isso é a história que está na Bíblia. E esse é o momento, aqui, é o momento que Cristo acabou de partir o pão e os dois discípulos, aqui, não trabalha. Os dois discípulos aqui, um está com o cotovelo para nós, está chocado, está levantando-se da cadeira. O outro, também chocado, ele põe as mãos assim, símbolo da crucifixão. Tá? E o terceiro, que está, ou ele é um servo, ou ele é o proprietário da taverna, onde eles estão comendo, não tem muita expressão, ele não entende o que está acontecendo. Interessante que parece que ele tem uma ferida no braço e o cabelo está bem raso. Tinha muito soldado desempregado, ou também soldado machucado, que também era modelo, podia ter sido um deles. Mas tem duas coisas, duas dicas escondidas dentro do quadro que foi recentemente descobertas por um historiador de arte. A cesta, você vê como é que a cesta está bem no ângulo da mesa, quase como vai cair? Isso é um convite para nós. Nós estamos sentados naquela mesa também, a ver tudo que está a passar. Mas, escondido na cesta, tem o som. Quem é que falou a sombra do peixe? Tem a sombra do peixe. Você está vendo a sombra? Parece um rabo de peixe. E coisinha corisquinha que não funciona. Se você ver, tem dois como é que se diz? Tem um peixe também aqui. Vou mostrar para vocês com o meu dedinho. Assim e assim, que é o símbolo do peixe.
Se você vê na pintura, essa imagem não está muito clara. Mas antigamente os cristãos, quando estavam sendo perseguidos, o que é que eles faziam? Um fazia uma curva no chão, na terra, e o outro vinha e fechava a curva para criar um peixe. E era o símbolo que eram cristãos. Está aqui. Então tem 2 peixes aqui, que é o símbolo de Jesus Cristo. Aliás, tinha um terceiro símbolo. O terceiro é aqui. Tem uma conca. Ele tem uma conca. Conca? Concha. Bem, vamos agora aí de Jesus Cristo às damas da noite. De um extremo ao outro. Do sacro para o profano. Era contra a lei. Um homem podia ser pago para ser modelo, tá? Uma mulher não. A igreja pensava que isso ia dar imoralidade. A única mulher que podia aceitar dinheiro para ser modelo era uma prostituta. Então, muita prostituta foi usada como modelo. A mais famosa de todas é a Fedide. A Fedide Melandroni era a musa favorita de Caravaggio. Ela está em muitas obras, e tem algumas aqui, ela está em muitas obras. Ela ficou tão famosa por ser uma modelo dele, que ela eventualmente ficou procurada por os elites, cortesã, cara, e no fim ela encontrou com um membro da família Strozzi, de Florença, e virou a amante oficial da família Strozzi. Ela aqui ou está com uma peruca ou com o cabelo escuro, mas em outras ela está com o cabelo claro. Lembra que as mulheres usavam perucas e também pintavam o cabelo de castanho para loiro com urina de cavalo. No sol, põe urina de cavalo, põe no sol, deixa o sol queimar e fica um loirão. Outra prostituta era Anna Bianchini. Anna Bianchini, está aqui a Madalena Penitente, com os seus objetos de mundanos, de vanidade, as pérolas, o vinho, e ela abandonou tudo isso, ela está penitente. Maria Madalena era uma prostituta que virou discípulo de Jesus Cristo, na Bíblia. Está aqui outras. Ele usava todas essas prostitutas para fazer essas, do profano ao sacro. Está aqui a Marta e a Maria Madalena. A Ana está na esquerda e está aqui a Fedide, o rostinho da Fedide. E elas estão vestidas na última moda do século XVI, em vez dos robes bíblicos antigos. Santa Catarina de Alexandria é a Fedide. Sempre ela. Judite de Capitão de Holofernes, sempre Fedide. E essa aqui talvez seja uma mendiga de rua. E é um rostinho de Fedide super violento. Mas o mais chocante e ofensivo de todos é esse aqui, muito controverso. Isso é uma prostituta que eles já usaram como a morte de Maria, a morte da Virgem. Ela caiu no rio e afogou. O corpo estava já fedendo, inchado, e foi o que ele usou para pintar a Maria morta. Agora, tem um filme que se chama A Sombra de Caravaggio, não sei se vocês já viram, é um filme maravilhoso, e tem a cena, essa cena aqui, quando ele põe essa pintura, e tem uma grande pintura, e tem uma cortina vermelha, e eles tiram uma cortina para revelar para o Papa, e o Papa fica assim. E os cardeais estão à volta. Mas onde é que estão os anjos? Não tem anjos, de você silêncio. Mas e o céu? Que geralmente a ascensão, historicamente, quando você vai fazer um quadro da Virgem Maria morta, é sempre ela em ascensão.
ela está em ascensão, uma coisa gloriosa, flutuando para o céu, nuvens, anjos, Espírito Santo, está tudo lá. É a morte terrestre. Isso é a realidade. A morte não é linda, a morte não é bonita, a morte é... A pessoa sofre para morrer. E isso é a vida real que Ele dá para nós. Super controversial. Era para ser queimado. O Papa queria isso queimado, queria destruído. O povo não está pronto para ver isso. E um dos cardeais levou para o seu palácio em segredo. Ainda bem. Vamos falar agora do Francesco o Bonelli, que é o Tcheco. Tcheco era um modelo de 12 anos, um menininho, que eventualmente ele virou um pintor bom, com talento. E tem, esse aqui são pinturas homoeróticas, coleção privada, para ser usada em privado. Essa aqui estava um colecionista, mantinha esse por trás de uma cortina numa parte separada. Esses não são quadros que você põe no público. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Esse aqui é o Amor Vitorioso e tem também o Jovem com Carneiro. Super erótico. Sempre com aquela luz dramática e aquelas sombras profundas. Bem, chega a hora de agora contar sobre o homicídio. Tem um homem que se chamava Ranuccio Tomassoni. Ele era um cafetão, ele era um líder de vários gangues, ele andava como se fosse um bad boy lá. E Caravaggio e ele já tinham trocado muitas palavras, sabe? Já tinha muita briga, tinha muita... Né? Eles não gostavam um do outro. Aparentemente, essa obsessão, ele tinha uma obsessão de uma das prostitutas, o Caravaggio, e o Ranuccio não gostou e fizeram uma briga, então queriam fazer um duelo, mas o duelo não era um duelo até a morte, era um jogo similar a tênis. Mas não era o tênis que nós temos hoje, era um jogo agressivo, violento, e era um jogo com dinheiro, sabe? Era jogos. E aparentemente o Caravaggio e o Ranuccio estavam jogando, teve qualquer desentendimento dos pontos, começaram uma briga, faca na boca, vai a espada, o outro pega a espada, começam a lutar. Não era para matar. Era muito na moda naquele tempo dar um corte no escroto ou na parte privada do homem para fazer impotente, mas o Caravaggio ou não corpulou bem ou foi duro demais, acabou cortando a artéria femoral do rapaz e o rapaz sangrou e morreu, tá? Agora, esse Ranuccio era de uma família rica e tinha conexões com nobres. E o Papa não queria condenar, mas o Caravaggio foi condenado à morte, porque o Papa estava constrangido. Então, Caravaggio, para escapar essa sentença de morte, fugiu para Nápoles. Daqui por diante, a arte dele muda, ok? Imagina, ele nunca mais volta a Roma. Ele sai de Roma, nunca mais voltou. Ele foi para Nápoles. E ele chega em Nápoles, porque Nápoles é fora da jurisdição de Roma. Ele chega em Nápoles e ele é aceitado como um superstar. Oh, a gente sabe a tua fama, a gente sabe que você é um grande artista. É verdade que você matou alguém? Sabe, ainda deu mais fama para ele. Imediatamente, Pio Monte della Misericórdia, eles contrataram ele para pintar as 7 Misericórdias, que é uma pintura super caótica. Tem tanta coisa acontecendo nessa pintura e que representa o caos que estava na vida dele, que ele estava fugindo, não é, de pena de morte. Essa capela é maravilhosa, se você vai para Nápoles, vale a pena ver, é incrível. E a pintura é muito bem feita, mas é caótica, porque a narrativa é confusa. Tem 7 misericórdias acontecendo aqui, está aqui um grande anjo, está aqui Maria, e Jesus vem dessa cena aqui embaixo. Ele é pago 400 ducados para fazer isso.
E eu acho que esse chaos, esse movimento todo, isso estava refletindo o que ele estava sentindo, mas depois quando ele sentou e pensou bem que ele tirou a vida de uma pessoa, você começa a ver nas pinturas, bem sombras. Isso é São Jerônimo escrevendo, e está ali uma caiveira, que é um momento mori, não é? Uma coisa séria, e também representa que São Jerônimo está bem velho e mais ou menos dia, ele vai encontrar com, não é, a sua mortalidade. Bem, ele vai de Nápoles para Malta, porque ele sabe que em Malta tem os Cavaleiros de Malta, que são mais ou menos tipo São João Hospitaleiro, Templários, sabe? Eles sobreviveram acerca dos turcos e tudo mais. E se você é um irmão, um cavaleiro de Malta, tudo é perdoado. Eles são o top. Só Caravaggio chega em Malta e começa a dar graxa nos cavaleiros lá. Começa a dar graxa. Eu posso pintar você. Começa a dar pintura, começa a pintar todos os grandes cavaleiros, começa a dar pintura, coisa. E eles dão para ele o título de irmão honorário. Vai agora obter o perdão do Papa, que ele agora é um dos cavaleiros, é um dos irmãos. E a primeira coisa, ele pinta esse aqui para o Antonio Martelli, que é um grande cavaleiro lá, que é um sobrevivente do cerco de Malta, grande cavaleiro. Ele pinta isso e ele pinta o quadro maior da vida dele na Catedral de Malta, que nós já tivemos lá e é realmente impressionante. E isso é a decapitação de São João Batista. E ele dá uma cena cotidiana, visceral, bruta. Acabaram de dar, não é, a pancada para matar São João, e eles põem ele na tela como se fosse um animal, ele está cortando o pescoço dele, e está a serva já com aquela bandeja pronta para receber a cabeça. E 2 prisioneiros no lado, na janela, a ver a cena. Um pouquinho chocante. É a única obra que ele assina. F. Fran, irmão Michelangelo. Assinado por São do Batista. Bem escuro. Ele está pensando na morte. Está pensando no cara que ele matou. Está aqui David com a cabeça de Golias. Aliás, antes de eu falar isso, deixa eu contar. Ele tem o perdão, mas como ele tem tanta sorte, ele é o seu pior inimigo. O que é que ele faz? Em vez de ir diretamente para Roma, ele procura briga com um dos cavaleiros. Encrenqueiro que ele é. Espada. E fez uma ferida séria num dos cavaleiros. Eles revocaram o honorário fraternidade. Revocaram. Então, ele escreve cartas para o Papa, ele escreve carta para o Borghese, ele escreve carta para o Del Monte. E os cardeais estão ali a falar com o Papa, mas eles tentam explicar, olha, mas foi um acidente, ele não queria matar a luz. Você vai matar o artista é tão bom, olha tanta coisa que ele fez, os quadros, vamos usar ele, vamos perdoar ele, tudo bem. O Papa diz, está bem, vou perdoar. Ele vai para Nápoles e ele, em 1609, ele sai de um restaurante e ele é atacado por 4 homens armados, provavelmente de Malta, mas nós não sabemos. Eles não matam Caravaggio, mas eles cortem o rosto dele. Laceram, cortem o rosto dele, dão pancadaria nele. E ele leva muito tempo para recuperar. No entanto, ele pinta um autorretrato dele com a cabeça do Golias. Bem, em 1609,
1610, no dia 18 de julho, ele parte de barco para receber o perdão do Papa. Antes dele fazer isso, ele faz o martírio de Santa Úrsula. Esse é o último quadro que ele faz. Santa Úrsula era uma cristã. O rei pagão, eu acho que era era um rei pagão que queria casar com ela. Ela disse que não. Ele atirou uma flecha que entrou no coração dela e ela morre. Por isso que ela está branca e ela está olhando assim, a flecha entrou no coração. Última pintura que ele faz. Ele vai de barco e ele morre. Ele morreu. Nós não sabemos se o rosto tinha infecção, nós não sabemos se é malária, talvez foi um dos cavaleiros que matou ele, mas ele morreu com 38 anos e o perdão do Papa chegou 2 dias depois da morte. Então, ele viveu uma vida. Toda vez que ele tinha uma coisa boa para acontecer, ele era o seu próprio pior inimigo, porque toda vez que ele tinha uma coisa de sorte, uma coisa boa, ele autodestruía toda a sua oportunidade, toda a sua chance. Como eu falei, a Galeria Borghese em Roma está no meio do parque. Isso era o palácio do cardeal Borghese, uma das casas dele, que ele era super rico. E é lindo para ver dentro. Se você está em Roma, por favor, vá, visita. 2 horas, eles marcam cada 2 horas, então é bem fácil de fazer, tá? E para quem está interessado, isso é o meu Instagram. E dos meus livros, eu tenho 3 que são traduzidos em português. E A Bruxa de Delft, que é uma história de uma moça do século XVII em Holanda. Freelance é o único livro que eu tenho na Itália que é moderno. O único. CIA é um romance entre CIA e máfia. E a Impostora, que é em Nápoles. E eu trouxe alguns, se alguém está interessado. Eu tenho aqui 3. Se alguém está interessado, é R$40. E eu posso assinar. E acabou a apresentação e espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma pergunta,